mas por diversas vezes falta ainda um investimento, uma infraestrutura no calçamento da cidade, como por exemplo, você vê senhores de idade já na rua dos bancos, às vezes chove, o piso fica tão escorregadio que eles machucam e caem. Outra coisa que às vezes eu consigo enxergar em Ouro Preto, uma situação um pouco conturbada, é em relação aos pontos de evento, que assim, os eventos acontecem, são muito bons, mas por diversas vezes eles não são informados ao público de Ouro Preto. Então a gente sai, se desloca para um local de trabalho ou coisa do tipo, e quando a gente se assusta, o trânsito mudou. As vias urbanas mesmo para os pedestres já são diferentes. Diferentemente de onde eu morava, aqui eu ando muito a pé, porque aqui não tem uma necessidade de carro, justamente porque Ouro Preto é uma cidade, tudo que você precisa dá pra você ir a pé. Sou de Palmas, que é uma cidade planejada. Começar que lá eu só andava de carro, lá não é uma cidade projetada para pedestres, apesar de ser planejada. Aqui, por ser uma cidade histórica, tem muita divergência com onde eu morava, que é tudo plano, um lugar feito, por exemplo, para você ter um automóvel, e aqui não tanto. Eu sinto que aqui é só lugares realmente distantes que há necessidade de um veículo. Mas viver num lugar assim é bom demais, que qualquer final de semana tem como ir numa cachoeira, ir numa parada, e aqui em Ouro Preto tem essa diferenciação que, se quiser subir Itacolumi de terça para quarta, como eu já fiz aí, tem como. Não esqueça. Essas características positivas também que a gente entende de Ouro Preto, né, e vê como positivas, elas só se aplicam também ao centro histórico. Então você não encontra essas características tão virtuosas assim. Você encontra uma falta de padrão na arquitetura, né, que a gente, no início eu falei que é valorizado no centro histórico, mas lá nessas regiões você não encontra. E uma coisa interessante, que o centro histórico ele foi construído em áreas próprias para a construção. A partir do momento que você sai, encontra esses morros mais íngremes, com risco de geológico de deslizamento e tudo mais, ali, principalmente na região do Taquaral, você encontra uma violação desses espaços, assim, né? Ali vamos dizer assim, que não era para ser construído e foi. Esse problema vai se agravando com o avanço da tecnologia. A partir do momento que você tem concreto armado, consegue fazer uma sapata, não sei o que, a ousadia de construir em lugares arriscados aumenta. E isso, a longo prazo, vai gerando um problema de distribuição demográfica na cidade meio complicado, né? Que você começa a ter muita gente em área de risco. Então, esse é um problema hoje da cidade, né? E que, assim, realmente, as áreas boas e próprias para a ocupação da cidade já foram ocupadas. Não tem mais, acabou. Agora, quando você encontra regiões periféricas igual Taquaral, Morro Santana, e todas as regiões que sofreram com deslizamento nessas chuvas do início do ano, você não encontra essas tecnologias lá, porque são pessoas com baixo poder aquisitivo, pessoas com falta de condição, vulnerabilidade socioeconômica e tudo mais. E eu acho que isso é um problema hoje na cidade. Eu morei em São Paulo. E comparado a São Paulo, o que você acha de Ouro Preto? Não. O que você acha que Ouro Preto poderia contribuir com a cidade de São Paulo? Não. Sem contar que é uma cidade muito mais bonita que São Paulo, né? Porque São Paulo é horrível. Mas, só de ser mais aberto, sabe? Você aquele lance clausurado mesmo, tipo uma selva de pedra, é um negócio massa. Você poder fazer tudo a pé, ou se pegar o transporte público ainda, também não é tão garrado igual você vai pegar no metrô na hora do rush, tá ligado? A principal diferença que eu vejo em relação às cidades onde eu já morei, que seriam Belo Horizonte, Ouro Preto e Mariana, é tanto o clima, como também a comodidade que você tem em transporte, em andar até mesmo a pé pelas cidades. Por exemplo, Belo Horizonte eu gastava em média 1h30 para sair da minha casa até um determinado local. Isso com meio de transporte, seja carro, moto ou até mesmo condução pública, né, o ônibus. Já em Ouro Preto, não. Eu consigo fazer tudo que eu quero com o mínimo do tempo possível e ainda assim, se eu quiser, eu posso ir a pé. Então essa comodidade me traz uma tranquilidade maior. Eu consigo fazer as coisas com mais calma, eu consigo viver melhor em Ouro Preto. A cidade é linda, a energia dessa cidade é boa, a cidade parece um cenário de filme, sei lá, antigo. Quando eu ando aqui eu imagino eu com aquele saião, sabe? Como é que aquelas mulheres subiam essas ladeiras com aquelas roupas, meu Deus.
Ouro Preto é o lugar certo.